Saudações a todos e a todas. Estou passando aqui uma vez mais para deixar você uma reflexão do nosso discipulado em Cristo Jesus. A temática de hoje é caminhando de graça em graça. Isso está baseado no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, verso de número 16. A introdução. O apóstolo João declara que temos recebido a plenitude da graça de Cristo de forma duplicada. A graça de Cristo Jesus derramada sobre nós foi tão abundante que chegou a transbordar. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, versículo de número 1, verso número 14. Nós temos recebido da plenitude de sua graça de forma duplicada. A graça do Senhor Jesus Cristo vai multiplicando-se cada dia em nossas vidas. Prosseguiremos a nossa jornada na terra caminhando de graça em graça. A palavra hebraico para graça é shem, que também traduzido por favor, misericórdia. Já no original grego, a palavra graça é oriundo de um termo charis ou caris, que nos traz o sentido do favor imerecido. No latim vem da expressão gratia, que nos traz a ideia de ser agradecido ou ser agradável. Quem caminha de graça em graça, não somente agradecido pelo favor imerecido, como também alguém agradável, carismático e gracioso. Isso a graça de Deus trouxe sobre nós que nela cremos. O primeiro tópico, recebendo graça sobre graça. O profeta Zacarias descreveu a necessidade dos líderes receberem a duplicada graça para lançarem a pedra fundamental do templo do Senhor, dizendo: acha graça e graça para ela. Zacarias 4, verso 10. Da mesma forma que uma construção progride a cada tijolo, a cada pedra que é colocada pelo construtor, Deus, o Todo-Poderoso, nos oferece a sua graça diária para prosseguirmos vencendo a cada dia. Moisés revela o momento em que Deus declarou a sua graça para ele, dizendo: conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Êxodo 33, verso de número 12. Para liderar um povo de coração obstinado, rebelde, naquele imenso deserto que se encontrava Moisés, precisava muito da duplicada graça do Senhor na sua vida. O mesmo Moisés ainda implorou a duplicada graça do Senhor sobre o trabalho das nossas mãos, dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua graça, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Assim, confirma a obra das nossas mãos. O trabalho de nossas mãos só terá esse, se a graça do Senhor confirmar aquilo que fazemos. O transbordar da graça na nova aliança demonstra para nós o que o apóstolo Paulo chamou o apóstolo da graça. Ele é conhecido como apóstolo da graça, não só pelo transbordar da graça de Cristo Jesus sobre a sua vida, de ter transformado a sua forma de viver, de existir, mas de ser perseguido pela fé, em maior defesa da fé, como também em ênfase que ele dá em seu escrito sobre a graça de Deus. Está em 1 Coríntios 1, verso 3, 2 Coríntios 1, verso 2, Gálatas 1, 3, Efésios 1, 2 e etc. Se você observar, uma das mais belas e profundas frases de Paulo sobre a graça é esta: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Romanos 5, verso 20. Ou seja, a graça divina é muito mais abundante do que todos os erros humanos e cobre todos os nossos pecados. Efésios 1, verso de número 7. O apóstolo Paulo também recebeu a plenitude da graça do Senhor como um lenitivo para suportar o incômodo, o espinho na sua carne, dizendo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Paulo teria que caminhar de graça em graça para vencer todas as circunstâncias adversas que ele enfrentava. Isso é notado, é sabido de toda a sua carta. Quando a gente observa isso, a gente compreende
o detalhe profundo dessas palavras. Conclusão. Paulo declarou com a graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens, Tito 1, verso 11. E como somos salvos por esta maravilhosa graça, Efésios 2:8. A graça é aquele favor imerecido que recebemos do Senhor para vencermos os obstáculos e desafios que a vida nos impõe, os quais sozinho não conseguiremos vencer. O nosso Deus é chamado o Deus de toda graça. 1 Pedro 5, verso 10. Que Deus te abençoe e que você possa refletir que existe o caminho de graça em Cristo Jesus. Deus nos abençoe.